Gente, mas eu escrevi errado de novo. Olá, pessoas, como vocês estão? A gente está voltando das férias agora, né? Então, vamos lá. Essas matérias agora do segundo semestre, vamos pegar um pouquinho mais firme nelas, porque elas aparecem total, assim. Tipo, tudo isso aqui aparece. Então, vamos, né, pegar mais firme. Vamos lá. Como vocês estão, né? Não perguntei se vocês estão bem, tá tudo bem. Então vamos lá. Conjuntos numéricos. O que são? Primeiro, vamos pensar o seguinte. O que é um conjunto? Conjunto é um agrupamento de alguma coisa com propriedades semelhantes. Se você fala conjunto de roupas, essas roupas servem para vestir, entendeu? Sei lá. Elas têm algumas propriedades semelhantes. E quando a gente está falando de conjuntos na matemática, a gente fala de conjuntos numéricos. Então, são conjuntos de números, né? E esses números têm algumas propriedades semelhantes, certo? Para eles formarem um conjunto. Por exemplo, vamos pensar no conjunto dos naturais, que ele é representado pela letra N. Quais números constituem os conjuntos dos naturais? Os números inteiros e positivos, tá? Somente os positivos. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e até infinito. O que são números inteiros, gente? Inteiro é que eles não estão na forma de fração, tá? Eles não são decimais, na verdade. Então, o conjunto, vamos para o próximo aqui. Conjunto dos inteiros. Os números inteiros positivos e negativos. Eles não são fracionários, desculpa. Os números inteiros são números que não são fracionários. Então, os números inteiros, a gente pode falar dos positivos e negativos. Eu posso começar lá do menos infinito, menos, sei lá, 1 milhão, até o mais infinito, tipo, mais 1 milhão. Então, aqui está menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, até o infinito. Lembra que essa daqui é uma representação do jeito que a gente coloca conjuntos. Ó. A gente chama o conjunto por uma letra, isso eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas só adiantando. E delimita eles por chaves. Não necessariamente eu preciso começar lá do infinito. Eu posso delimitar aqui, igual eu fiz aqui, ó, começar do menos 4. Mas desde que esteja números inteiros positivos e negativos, para eu falar que é um conjunto dos inteiros. Tem alguém indo embora aqui de fora. Vamos lá. Conjunto dos racionais. São os números que podem ser escritos em forma de fração. Quais são esses números? Todos os números inteiros. Gente, 1, 2. Eu posso escrever ele em forma de fração? Posso. Eu posso colocar 2 sobre 1, certo? 4 sobre 2, 8 sobre 4. Todos esses resultados vão dar 2. O menos 2, eu posso colocar menos 2 sobre 1, menos 4 sobre 2, menos 8 sobre 4. Entendeu? Então, se eu posso escrever esses números em forma de fração, eles são racionais. Quais são os outros? Decimais finitos. 0,2, 0,3, 0,4. O 0,2 eu posso pôr 1 sobre 5, 2 sobre 10, né? O outro. Dízimas periódicas. Aquele 1,22222, lembra lá da primeira aula de fração geratriz? Eu consigo escrever esse número aqui, porque ele é uma dízima periódica. Olha o período dele aqui, ó, 2. Tá vendo? Então, se eu consigo escrever isso aqui em forma de fração, ele é um número racional. Ele pertence ao conjunto dos racionais. O próximo, conjunto dos irracionais. São todos os números que não pertencem aos racionais. São os números que não são racionais. Então, eles são irracionais. Então, ó, se decimais finitos eram racionais, os decimais infinitos, que são raízes não exatas, dízimas não periódicas, eles são irracionais. O mais famoso é o π. O π ele tem o valor de 3,14, 15, 9 e infinito. Ele não tem um período, é um monte de número, então não dá para você escrever uma fração assim única que acha o π. Entendeu? Não dá para você colocar o π em forma de fração. Outro exemplo é as raízes não exatas. A raiz de 2 ela não é exata, ela é 142, 141, 142, um negócio assim.
Eu não lembro direitinho, mas ela não é finita e ela também não tem período. Então ela faz parte do conjunto dos irracionais, certo? O conjunto dos reais, tudo que foi citado acima. Então todos os números que estavam para trás, os conjuntos que estavam para trás, fazem parte dos conjuntos reais, dos números reais. O conjunto dos irreais, que é representado por I ou por C aqui, são as raízes de números negativos. Ah, Ariel, tem como calcular a raiz de número negativo? Tem. Isso aí a gente vai apresentar. A gente vai ver na matéria de números complexos, que são esses raízes de números negativos. São os números irreais ou imaginários também, tá? Então, raiz de menos 2, raiz de menos 3, raiz cúbica de menos 36. Esses números não são reais, eles são imaginários, tá? Agora sim, eu falei esse tanto de coisa, só como se diz, umas decoreba, mas vamos pensar em cima disso tudo. Vamos pegar um resumo. Ó, se eu falei dos números naturais primeiro, que eles eram os números inteiros e positivos, eu represento ele assim, né? Representei aqui o quadradinho. Depois eu falei dos números inteiros, que são números positivos e números negativos. Mas você concorda que se os números inteiros são positivos, e os naturais também, então todo número natural ele é inteiro? Sim. Aí depois eu mostrei para vocês que o número natural, o 2, dá para a gente escrever ele em forma de fração, o menos 2 também dá para escrever em forma de fração, então eles também são racionais. Então todo número natural é inteiro e todo número inteiro é racional? Sim. Então, e aí depois vem um conjunto dos números irracionais, né? Por isso que eles não abarcam nada aqui, ele é um conjunto à parte, ó, porque senão ele estaria um quadrado maior e dentro dele estaria o natural, os inteiros e os racionais. Como ele é irracional, ele não abarca nenhum aqui. E se ele é irracional, ele não é racional. Então, consequentemente, ele não é inteiro e ele não é natural. Aí depois eu falei que o conjunto dos reais era tudo aqui, ó. Tá vendo? Então o real, ele é irracional, ele é racional, ele é inteiro e ele é natural. Isso é o conjunto dos reais. E depois tem o conjunto dos números complexos ou irreais ou imaginários, que também abarca tudo. Só que eu não vou entrar muito em detalhes agora, porque eu tenho que explicar para vocês o que são números complexos. Mas todo número, ele é complexo, tá? Assim, dando um spoiler, o número complexo, ele tem uma parte que é real e ele tem uma parte que é imaginária. Se essa parte imaginária dele valer zero, ele vai sobrar só a parte real. Então, ele tem parte real. Então, ele também é real. Tá? Algumas observações aqui. Ó. Se eu tiver um conjunto, no caso aqui eu peguei os inteiros, e aqui eu tiver um asterisco, não é asterístico, é asterisco. Ele é um conjunto dos números inteiros sem o algarismo zero. Então, ó, menos 2, menos 1, 1 e 2. Tá? Esse asterisco aqui significa que a gente está tirando zero. Se eu vim aqui nos inteiros colocar um mais, eles são os inteiros positivos. Então eu não coloco os números negativos. Que na verdade é o quê? É os conjuntos dos números naturais. Certo? Aqui os inteiros com sinal de menos é os inteiros negativos sem os positivos. Certo? Passamos. Então o que é conjunto? A gente já falou que são agrupamentos, né? E aí vamos pegar essa reflexão aqui. Ó. Conjuntos dos estados da região sul. Região Sul ela é constituída por Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Então, eu já falei que um conjunto a gente representa assim, ou pela forma de chaves, né, que eu estou falando aqui, ó, pela formato de chaves, ou pelo diagrama de Venn, que são essas bolinhas que a gente já vai ver mais para frente. Então, o conjunto dos estados da região Sul. Primeiro eu chamo o conjunto de S, de Sul. É igual, né? Aí abre chaves, porque ele vai delimitar o que está dentro do conjunto. Então, esse aqui é o nome, esse é o nome. E quais são os elementos do conjunto? As coisas que fazem parte do conjunto. São os estados da região sul, que são os elementos do conjunto, que é Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Tá? E aí, quando a gente faz isso em matemática, a gente só muda para número. Mas é a mesma ideia que está aqui dentro.
Vamos para a simbologia básica, que é as coisas que aparecem, porque assim, a matemática ela não vai escrever tudo por extenso, ela vai usar símbolos. E o que esses símbolos significam? Ó, esse Ezinho normal significa pertence. Um exemplo, o Rio Grande do Sul pertence ao conjunto dos estados do Sul. Concordam? Sim. Quando o Ezinho está cortado, ele não pertence. O Rio de Janeiro, né, o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, não pertence ao conjunto dos estados do Sul. Certo? Porque o Sul é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, o Rio de Janeiro não pertence. Agora o C. Não, o C aqui. Significa contido. O conjunto Rio Grande do Sul está contido no conjunto Brasil. Concorda que os estados do Rio Grande do Sul, a região sul, está contida num conjunto maior, que é o Brasil? O C, com o tracinho, né, cortado aqui, não está contido. Então, o Sudeste, a região Sudeste, os estados da região Sudeste não estão contidos na região Sul. Porque a região Sul é a região Sudeste não está lá dentro. Esse uzinho aqui de cabeça para baixo significa interseção. Muita atenção nisso aqui que vai aparecer mais para frente. O que repete nos dois conjuntos, tá? Então vamos supor que vamos pegar o conjunto dos estados da região Sul. Vamos falar que lá dentro tem Santa Catarina? Lá dentro tem. E no conjunto dos estados do Brasil também tem Santa Catarina? Tem. Então a interseção do conjunto Rio Grande do Sul, do conjunto dos estados do Sul e o conjunto do Brasil, Santa Catarina é uma interseção. Agora o U normal significa união. É o conjunto formado pela soma de outros dois sem a interseção. Tá? Agora o Czinho é o contrário, significa contém. Exemplo, o conjunto Brasil contém o conjunto Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul não, gente. O conjunto Estados do Sul. Certo? Então eu vou pegar um conjunto maior e ele contém os estados da região Sul. Imagina que assim, vamos pegar o conjunto casa. E aí tem cozinha. Então o conjunto casa contém o conjunto cozinha. Entendeu? Não contém. O conjunto Brasil não contém Buenos Aires, porque Buenos Aires não faz parte do Brasil, certo? Então, essas coisinhas aqui é interessante a gente saber, porque isso aqui aparece. Igual eu falei que a matemática ela não vai escrever as coisas por extenso. Ela muitas vezes vai escrever por símbolos. E aí aparece um símbolo desse aí, e você pensa, poxa, eu estou fazendo a prova de grego. Não, não é não. Aí eu coloquei umas coisinhas aqui, ó, só para vocês terem em mente. As notações que estão circuladas, a gente usa para comparar elemento e conjunto. Então, as que estão circuladas aqui é o pertence e o não pertence. A gente vai comparar elementos para um conjunto. Então, ó, Rio Grande do Sul é um elemento que pertence ao conjunto do Sul, dos estados do Sul. E as notações que não estão circuladas usamos para comparar conjunto com conjunto. Aqui, ó, as que não estão circuladas é o resto, né? Por exemplo, contido é de conjunto para conjunto. O conjunto dos estados do Sul está contido no conjunto do Brasil, dos estados do Brasil? Está. Então, estou comparando conjunto com conjunto. Tá? Fiquem atentos a isso. Na sala de aula, por exemplo, pessoas que usam óculos são elementos de um conjunto sala de aula. Então, pessoas que usam óculos pertencem à sala de aula. Tá? Sala de aula e Unesp. O conjunto de sala de aula está contido no conjunto Unesp. Tá? Eu já estava fazendo confusão aqui. Certo? Então, se eu pegar um conjunto e comparar com outro conjunto, ou ele está contido, ou ele não está contido, ou ele é interseção, ou ele é união, ou ele contém, ou ele não contém. Se eu estiver pegando um elemento e comparando com um conjunto, ou ele pertence, ou ele não pertence. Tá? Passamos. Propriedade de conjuntos. Igualdade. Um conjunto é igual a outro se e somente se. Aqui não está escrito somente se, mas assim, vai aparecer muitas vezes se vocês lerem se e somente se. Então é uma condição apenas.
Então é se e somente se os elementos forem igual ao outro. Então o conjunto A tem 1 e 2, o conjunto B também tem 1 e 2. É só assim que é para ser igual, tá? Literalmente tem que ser um igual ao outro. Conjunto vazio. Não possui elementos. As representações dele é um zero cortado ou as barrinhas sem nada. Atenção nisso aqui, ó. Isso aqui é pegadinha. Não se representa o conjunto vazio por uma chaves e esse zerinho cortado aqui dentro. Como eu falei lá atrás que conjuntos são símbolos, né? E quando a gente trata em matemática, a gente coloca número. Aqui, isso aqui é um conjunto? Esse desenho aqui é conjunto? Essa chaves com a bolinha cortada aqui dentro? Ele é um conjunto. Ele só não é o conjunto vazio. Ele é o conjunto de uma bolinha cortada. E aí eu poderia colocar uma bolinha cortada para cá, outra bolinha cortada para lá. Ele só não representa o conjunto vazio, tá? Mas ele é um conjunto de bolinha cortada. Então se perguntar o que é conjunto vazio, não coloca este símbolo aí, pelo amor de Deus. Conjunto unitário. Possui apenas um único elemento. Qualquer coisa. Não necessariamente precisa ser número. Tá? Eu quero que vocês entendam o que são conjuntos. E depois converter eles para matemática. Como a gente está falando de matemática, a gente usa números. Conjunto universo. Todos os elementos que estamos trabalhando. Por exemplo, o conjunto dos números inteiros é um conjunto universo se eu quiser usar números que são positivos e números negativos. Tá? Subconjuntos, isso aqui é importantíssimo também. Ó. Todos os conjuntos que podemos formar com os elementos de um outro conjunto principal. Por exemplo, aqui a gente tem de novo o conjunto dos estados da região sul. Lá dentro tem Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. É o conjunto principal, certo? Mas eu posso formar um monte de outros conjuntinhos, ó. Posso formar só o conjunto com o Rio Grande do Sul, só com Santa Catarina, só com Paraná, só com Rio Grande do Sul e Santa Catarina, só com Rio Grande do Sul e Paraná, só com Santa Catarina e Paraná, e blá 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 blá. Inclusive o conjunto vazio, tá? Que a barrinha tá aqui. Não pode esquecer do conjunto vazio. E o mesmo conjunto, o conjunto aqui que tá os três, também é subconjunto. Outra coisa. Não importa se Santa Catarina vir primeiro que Rio Grande do Sul, que não, tá? A ordem não importa, não. É só os elementos. Então, ó, o conjunto S7 é igual ao conjunto S. Que é aqui, ó, S7 que eu falei, os três estados aqui, é igual a esse conjunto aqui, né? Também é subconjunto dele. Então, o conjunto principal é subconjunto dele mesmo. Lembrem-se disso. Ah, Ariel, e aí se eu pegar um conjunto maior que tem um monte de elementos, tem 20 elementos, aí eu vou ter que ficar fazendo essas combinações tudo, eu vou perder muito tempo. Vai, por isso que existe uma formulazinha, que o número de subconjuntos de um conjunto é dado por 2 elevado a x, em que x é o número de elementos do conjunto principal. Falei mais alto porque está passando um carro aqui. Então, 2 elevado a x, em que x é o número de elementos do conjunto principal. Tá? Aí eu coloquei a observação aqui, ó, Rio Grande do Sul e Santa Catarina é a mesma coisa de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu vou adiantando, aí eu nem vejo as coisas que eu escrevi no meu papel aqui. Mas que bom que eu estou falando tudo, tá? Então vamos supor que assim, eu tenho um conjunto que tem 2 elementos. Eu quero saber quantos subconjuntos eu posso fazer. Então é 2 elevado a 2, então são 4. Né? Que o x é 2, então são 4 subconjuntos a partir desse conjunto. Beleza? Por enquanto tá mais decoreba, assim, tá parecendo difícil, mas na hora que começar a praticar, assim, vocês vão ver que não tem tanta dificuldade, não. Agora vamos para as operações com conjuntos. Interseção. Lembra lá que eu falei lá atrás o que é interseção, que é o que repete? Vamos para o conjunto A. O conjunto A é 1 e 2, e o B, 2 e 3. O que repete no conjunto A e no conjunto B? O 2. Então, o conjunto com o elemento 2, o conjunto interseção A e B é 2. Então, 2 é a interseção, é o que repete. União. O A tem 1 e 2, o B tem 2 e 3. A gente vai somar, então, A união com B é 1, 2 e 3. Esse 2, gente, ele não repete, tá? Porque ele é o mesmo 2. Ele é o mesmo 2 que está aqui, ó, tá vendo? Lembra que as propriedades numéricas são iguais, por isso que eu falei isso lá no começo da aula, que são elementos que têm propriedades semelhantes. O 2 é um 2 em qualquer lugar. Então é 1, 2 e 3. A união com B. Diferença. Se na adição a gente soma tudo,
Na diferença a gente vai tirar a interseção. O que que repete? Então, se o A era 1 e 2, o B é 2 e 3, o que que repete? É o 2. Então, A menos B é 1. Ó, A menos B sobra 1. E B menos A sobra 3. Tá? Então, o conjunto A menos B é chamado exclusivo de A, que são os elementos que só pertencem a A, que seria o 1. O 1 tem no B? Não tem. Então, quando a gente tira o que repete no B, sobra só o A, que é o 1 aqui. E o conjunto B menos A é chamado de exclusivo de B, que são os elementos que só pertencem a B, que é o 3. Certo? Vamos lá para a próxima. Exercícios. Essa teoria, assim, parece que eu estou correndo, que eu falei um pouco correndo. Se for, me desculpa. Aí vocês podem falar comigo também, né? Lógico, manda mensagem no WhatsApp aí. Mas por enquanto, pareceu difícil, assim, tem muita informação, mas não é muito, não. As coisas são fáceis, assim, só tem muita coisa, muito tópico, né? Digamos. Quer ver? Com os exercícios fica mais fácil? Vamos explicar isso primeiro aqui, ó. Um professor de matemática, ao lecionar teoria dos conjuntos em uma certa turma, realizou uma pesquisa sobre a preferência clubística de seus alunos, seus N alunos, né, que a gente não sabe quantos alunos tem na sala, que é isso que o exercício vai querer. Para de passar carro. Tendo chegado ao seguinte resultado. Pronto, Fusquinha. Isso. Vamos lá. Na turma tem 23 alunos que torcem pelo Paysandu, né? 23 alunos que torcem para o Remo, tem 15 alunos que torcem para o Vasco da Gama, tem 6 alunos que torcem para o Paysandu e pelo Vasco da Gama. E 5 alunos que torcem pelo Vasco e pelo Remo. Aí a gente pode pensar que assim, se tem esses alunos aqui, é só eu somar isso tudo. 23 com 23, 46, com 15, 51, com 6, 57, com 5, 62. Beleza, arrasei. Aí você olha aqui nas respostas, não tem. Por quê? Porque acontece o seguinte, ó. 5 alunos torcem para o Vasco e pelo Remo. Mas dos 15 alunos aqui que torcem para o Vasco, vocês concordam que desses 5 alunos que torcem para o Vasco e para o Remo, eles também entram na contagem dos alunos que torcem para o Vasco? Porque se ele torce para o Vasco e para o Remo, ele também torce para o Vasco. Então é interseção. Né? Então é por causa dessas interseções que o negócio bagunça um pouco. Não é simplesmente somar todo mundo. Se você fala assim, numa sala de aula, quem gosta de sorvete de chocolate e quem gosta de creme. Aí 5 pessoas falam que gostam de chocolate. Tem 5 pessoas que falam que gostam de creme. E tem 10 pessoas que falam que gostam de chocolate e de creme. As pessoas que gostam de chocolate e de creme, elas também gostam de chocolate. Então elas entram na contagem dos chocolates. Se elas gostam de chocolate e de creme, elas também entram na contagem dos alunos que gostam de creme. Certo? Os alunos que gostam de creme também gostam lá dos que gostam de chocolate, entra na contagem de chocolate e de creme. Então, por causa dessa interseção, é que não é simplesmente a gente somar ali. Então, ó, se designarmos A por um conjunto de torcedores do Paysandu, por B, o conjunto de torcedores do Remo e por C, o conjunto de torcedores do Vasco, todos da referida turma, teremos evidentemente que A interseção com B é vazio, porque se a gente achar todos que acham que torcem pro Paysandu, torcem pro Remo e torcem pro Vasco, exclusivamente, só torcem pro Vasco, só torcem pro Paysandu e só torcem pro Remo, eles não têm interseção. Então a interseção deles é vazio. É só isso que o exercício está falando. Então considere também que nenhum aluno torce para os 3 times. Concluímos que o número de alunos dessa turma é. Então, ó, de novo eu vou tentar deixar vocês tentarem fazer, tá? Eu não vou colocar aqui como que faz assim, porque é legal vocês procurem também, mas assim, falem comigo, né? Se precisar, pode perguntar para mim que aí eu faço para vocês. Eu não coloquei aqui agora, porque é legal vocês pensarem um pouquinho. Mas assim, resumindo, a gente vai ter o conjunto A, que é o conjunto do Paysandu, ele tem uma interseção com o conjunto B, que é o conjunto do Remo, e ele tem uma interseção, o A tem uma interseção com o C, que é o conjunto do Vasco, o B tem uma interseção com
o C, e os três têm interseção junto? Tem alguém que torce, que vai ficar aqui no meio, ó, que torce para os três ao mesmo tempo? Não tem, porque o exercício falou. Então aqui no meio é 0. Então pensa aí um pouquinho e falem comigo, tá? Eu não vou mostrar aqui para vocês pensarem um pouquinho. Aqui é a mesma ideia. Uma pesquisa de mercado verificou que 15 pessoas utilizam pelo menos um dos produtos A e B, sabendo que 10 dessas pessoas não usam o produto B e que 2 dessas pessoas não usam o produto A. Qual o número de pessoas que utilizam os dois, produto A e B? Mesma ideia, tá? Só vocês fazerem os dois conjuntos, né? E aqui esse no meio aqui faz a interseção. E aí vocês têm que ir tirando a interseção para achar o exclusivo de cada um. Aqui a mesma coisa, mesma ideia. Aqui é só para saber se vocês estão sabendo usar o subconjunto. Isso aqui, ó, faz conta de exponencial, tá? Potências e exponenciais. Então, se vocês estão sabendo, lembra que a fórmula é 2 igual a x? Então, se tem 1024 conjuntos, eu tenho que achar quantos elementos tem lá dentro. Quantos x, qual que é o valor de x. E aí vai ficar que 2 elevado a x é igual a 1024. E aí o que eu faço? Esse 1024 eu tenho que transformar ele em base 2. Porque eu consigo comparar e vejo quanto que 2 elevado a quanto é 1024. E aí esse x é o valor da resposta. Tá? Aqui também a mesma coisa, daqueles esse é o que mais aparece no Enem e nos outros vestibulares, tá? Tem outros exemplos de exercício, tem um monte. Para fazer com conjunto aparece um monte. Então eu peguei assim só os mais básicos, porque eu quero que também que vocês vão lá no Drive também, que tem uma lista de exercício minha lá, que tem umas 5 páginas de exercício conjunto lá. Aí vocês podem fazer tudo. Aqui eu coloquei só alguns, tá? Lembra que vocês podem me perguntar, me manda mensagem, tá? Na próxima aula eu trago a resposta de tudo. Tchauzinho. Tem gente conversando na rua e eu tô falando com a janela aberta que eles devem pensar que eu sou doido. Mas não sou não. Beijinhos pra vocês.